o projeto Os Segredos do Short Squeeze, uma abordagem prática para estimar o short squeeze através de modelos de machine learning. Como aspectos conceituais de contextualização do projeto, temos o short squeeze, um fenômeno financeiro que acontece no mercado de ações quando o preço de uma ação ou ativo sobe rapidamente, forçando aos investidores que estavam vendidos a recomprar ativo e cobrir essas posições, forçando então assim o preço da ação a disparar e entra numa espiral de alta, chegando a uns tetos, como aconteceu no ano de 1998, com uma ação nos Estados Unidos, um exemplo muito reconhecido, chegando a um teto de 1.700% de valorização do preço da ação. Aqui no Brasil temos também, para contextualizar esse projeto, esse fenômeno, temos dois exemplos esse ano, 2024, com assessores da Ambipar, chegando também a um fenômeno de short squeeze. E temos também, no ano de 2022, acontecendo também com assessores da IRB. Então vemos que é um fenômeno que não só no mercado financeiro americano, sino no mercado global. Como membros da equipe do projeto, temos então liderados então pelo Milton Miranda, Edivaldo Pereira, Gabriel Cifuentes, Lucas de Ángeles, Milton Luiz, Abel Chaves e quem fala, Jefferson. O objetivo geral do projeto é desenvolver um modelo preditivo de machine learning capaz de identificar potenciais short squeezes em ações listadas nas ações da B3, Bolsa de Valores do Brasil. Este slide ilustra as principais fontes de dados e informações utilizadas para o desenvolvimento do nosso trabalho, as quais contribuíram de forma significativa para uma análise precisa e informada. Os próximos slides visam ilustrar a análise exploratória dos dados efetuada. Este slide ilustra um resumo das top correlações positivas fortes. Nossa análise revelou uma quase perfeita correlação positiva entre o capital de giro e a sua defasagem de um período, sugerindo que o capital de giro atual é um bom indicador do capital de giro no período anterior. Além disso, foi observada uma forte correlação entre o capital de giro e a sua defasagem de 4 períodos, bem como entre a defasagem de um período e a de 4 períodos, indicando consistência ao longo do tempo. Os indicadores EBIT e EBITDA também mostraram uma forte correlação, destacando a similaridade entre eles. Outro ponto de destaque diz respeito à alta correlação entre ativos totais e valor total da empresa, sugerindo que empresas com mais ativos tendem a ter maior valor de mercado. Por fim, a análise de volatilidade revelou alta correlação entre a volatilidade negativa entre 126 e 252 dias, assim como entre 126 e 63 dias, indicando consistência nas tendências de volatilidade negativa ao longo dos períodos. No que diz respeito às top correlações negativas de Pearson, nossa análise também revelou uma forte correlação negativa entre capex e ativos e retornos sobre ativos, sugerindo que maiores investimentos em capital estão associados a menores retornos sobre ativos. Além disso, foi observada uma correlação negativa entre ativos totais e capital de giro, indicando que empresas com mais ativos tendem a ter menor capital de giro disponível. Similarmente, há uma correlação negativa entre ativos totais e a defasagem de um período, assim como entre ativos totais e a defasagem de 4 períodos do capital de giro. Isso pode estar relacionado às estratégias de investimento, onde empresas com alto valor de mercado podem estar investindo pesadamente em ativos de longo prazo ou expansões, reduzindo o capital de giro disponível. Empresas que aumentam rapidamente seu valor de mercado podem estar canalizando o capital de giro de períodos anteriores para financiar este crescimento, resultando em menor capital de giro observado. A correlação negativa com uma defasagem maior sugere que investimentos feitos com capital de giro de 4 períodos atrás estão começando a impactar significativamente o valor de mercado.
A gente estamos trabalhando com um evento muito raro, que é o Short Squeeze, por favor. E a gente teve que decidir qual porcentagem a gente começaria a considerar o que seria o evento de Short Squeeze. E dado a nossa a baixa quantidade, né, de eventos nesse sentido, a gente decidiu considerar uma porcentagem que, de certa forma, ainda seria interessante para o mercado ser prevista, né? E de tal forma que facilitasse o nosso modelo a achar um padrão também, né? A porcentagem escolhida foi de 10%, e ainda com baixa porcentagem, né, mas uma porcentagem suficiente, de 0,06% da nossa base na nossa análise. A parte seguinte foi a parte de limpeza, engenharia e seleção de features, em que a gente tinha os principais tipos de dados utilizados, que eram métricas a respeito do aluguel dos ativos, que é uma parte muito relevante para as operações vendidas, as métricas e informações agregadas da empresa, como o lucro da empresa, às vezes o preço dela, o valor de mercado dela, e dados de mercado sobre a negociação do ativo, tanto em relação ao volume quanto em relação ao seu retorno, que foram disponibilizados pela Constância Investimentos. Na parte de limpeza, cada tipo de dado a gente fez um tratamento diferente. Então, tinham dados que a gente poderia preencher com 0, quando não tivesse disponível, como dados de volume ou de retorno, e tinha alguns outros dados que o mais adequado seria fazer um forward fill, né? Substituir os valores subsequentes que um ativo apresentava baseado nos valores anteriores. Isso aí é bem razoável de ser feito, por exemplo, com o valor do ativo total da empresa. Você pode fazer essa pressuposição. Com o decorrer do tempo e conversas com especialistas, a gente começou a aperfeiçoar as features que a gente incluía nos modelos, e a gente viu que era bastante relevante incluir dados dos contratos de aluguel, o volume dessa negociação, por exemplo, variações do volume, a porcentagem das ações que estavam alugadas em relação à quantidade total de ações, e calcular medidas de posição, dispersão, terceiro, quarto momento, também de todas as nossas variáveis, com janelas temporais de 7, 14 e outras janelas também. Outros tratamentos que a gente fez foi a exclusão de empresas que não tinham volume, para evitar qualquer tipo de erro ou distorção no nosso dataset. E todas as previsões que a gente fez, a gente deslocou a variável y em 2 períodos, para que a gente utilize sempre dados do passado para prever os dados do futuro. Por fim, a gente resolveu fazer um feature selection. A gente fez esse feature selection em 2 etapas. A gente calculou a importância das features utilizando o Random Forest e depois eliminou as variáveis com correlação maior que 90%, mantendo aquela que fosse a mais importante dessas variáveis altamente correlacionadas. Dessa forma, a gente evita que variáveis importantes elas dividem a sua importância entre outras variáveis muito parecidas e acabam parecendo pouco importantes para o modelo. A segunda etapa foi calcular novamente a feature importance das variáveis que sobraram e excluir aquelas que são menos importantes, tanto utilizando o percentil quanto utilizando desvios padrões em relação à média. No final das 1000 variáveis geradas, sobraram cerca de 236, e dentre elas a gente tem indicadores de tamanho, de preço, a idade da empresa, indicadores que mexem com o retorno e o volume, indicadores que medem a quantidade de investimento que essa empresa está fazendo, a sua lucratividade, os valores da taxa de aluguel e o bid-ask spread da ação. No final, a gente também fez uma normalização dessas features para que a gente possa lidar com a rede neural de uma forma mais estável no treinamento. Bom, e agora para comentar sobre os modelos baseline, né, após a criação das features.
gente fez algum experimento com alguns modelos de vários tipos diferentes para ver se necessitaríamos de algum tratamento diferente dos dados ou se a gente ia precisar de alguma técnica mais diferenciada, né? Então, inicialmente, falando sobre o formato do nosso dataset, a gente fez ele de forma incremental, né? Então, iniciando ali na porção de treinamento dos anos de 2011 a 2014, com o teste de 2015, depois adicionando 2015, usando com o teste de 2016 e isso assim subsequentemente até 2024, né? Bom, aqui nós temos o tamanho, né, dos datasets. Nós vemos que ele parte ali de cerca de 200 mil linhas no início até um pouco mais de 800 mil quando temos inteiro, né? E a proporção da classe 1 realmente é bem baixa, o que realmente se mostrou um desafio após essa fase. Nos primeiros testes a gente notou que o modelo tinha dificuldade em separar as classes, né? Então aqui a gente tem um plot onde as barras azuis são a distribuição dos scores do label 0 e as barras vermelhas a distribuição de score dos casos de label 1, né? A gente viu que o modelo tinha dificuldade em separá-los, então eles ficavam com uma distribuição bem parecida e sem possível discriminação. A gente testou o modelo de regressão logística, Random Forest, Gradient Boosting e Multilayer Perceptron. A ideia foi testar diversas tecnologias diferentes, né, e tipos de modelos diferentes para ver se todos se comportavam da mesma maneira. E ao final a gente testou também a modelagem incremental, né? E a gente viu também que não seria suficiente para resolver esse problema. A gente entendeu que de alguma forma a gente teria que lidar com esse desbalance de classe, né? E teríamos que mexer em alguns parâmetros do treinamento para melhorar essas métricas. Aí, quanto ao aperfeiçoamento aí do nosso modelo, nós percebemos essa dificuldade em aprender as características relevantes, principalmente da classe minoritária, e aí utilizamos o balanceamento de classes para contornar esses problemas. Além disso, nós identificamos instabilidade no treinamento incremental, e para resolver isso, nós aumentamos aí o bed size e reduzimos o learning rate, para que o próprio algoritmo aí se ajustasse de forma mais precisa ao longo das próprias iterações. Então aqui a gente percebe a dificuldade, né, comparando com o modelo de regressão logística e MLP, principalmente em aprender as características relevantes da classe minoritária. E aí conseguimos uns avanços surpreendentes, né, mudando aí os parâmetros e os pesos das classes, ao custo de uma menor interpretabilidade dos outputs do modelo, e uma vez que eles deixam de representar aí as probabilidades. Além disso, também conseguimos uma eficiência computacional gigantesca fazendo esses ajustes, fazendo que o nosso código rode em menos de 1 hora para ser executado, e também conseguimos que o erro de previsão se mantivesse estável ou em queda ao longo dos anos, aí, conforme o gráfico está mostrando. Quanto à não linearidade, nós também nós percebemos que o modelo MLP ele tem uma curva ROC maior do que a nossa regressão logística, então ele também conseguiu captar aí essas características de não linearidade. E aí, como conclusão e recomendações, nós trazemos com o mercado financeiro ele é altamente complexo e bem volátil, ele se beneficia de um elevado número de features para que se consiga representar aí um mundo real. A gente percebeu que balancear classes aí é um jeito simples e eficiente de melhorar a performance preditiva aí dos eventos. Quanto ao aprendizado incremental, também se demonstrou estável e foi capaz aí de reduzir o custo computacional. E no futuro poderia ser testada a qualidade e o custo de um mesmo modelo sem seleção de features, ou seja, rodar o modelo ali com todas as features disponíveis para ver uma performance melhor desse modelo. E como direção futura de pesquisa, também aqui o grupo sugere
é uma aplicação de previsão de short squeeze para redução de riscos em portfólios vendidos, aí, aliada à escolha otimizada ao ponto de corte. Chegamos ao final da nossa apresentação. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento especial ao professor Francisco Lousada, da disciplina de Probabilidade Estatística, e ao nosso monitor, Milton Miranda. Agradecemos pelo apoio e orientação ao longo deste projeto.